E aí galera, como é que vai todo mundo aí? Beleza? Hoje nós vamos iniciar uma aula sobre a expansão marítima. Então vamos a ela. Muito bem, vocês estão vendo aí na tela, né? É, o assunto, né? A expansão marítima comercial europeia. Vamos lá, vamos devagarzinho aqui. A partir do século XI, o aumento da população europeia levou à expansão de áreas de cultivo. Século XI ainda, né? Estamos falando de Idade Média. Só que nesse momento aqui já é a transição. Então, você vai falar aqui do comércio. O comércio vai renascer, renascimento comercial, e com ele as cidades cresceram, uma nova camada surgiu, a burguesia. Então, tudo isso aqui está falando dessa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Né? Houve o renascimento do comércio, surgiram as cidades, com ela veio a burguesia. Bom, os europeus, né, precisavam de metais preciosos para cunhar mais moedas, tão necessárias ao comércio. Além disso, estavam interessados em produtos de luxo, de sedas, porcelanas, tapetes, essências e principalmente nas especiarias, pimenta, cravo, canela, noz moscada, gengibre, usadas para a conservação dos alimentos. Então, de imediato, o que os europeus mais precisavam era dessas especiarias aqui, né? Produto de luxo, sedas e metais preciosos. Então foi isso aqui que fez com que esse europeu se lançasse ao mar. Então esses produtos eram trazidos pelos árabes da região produtora no Oriente, as Índias até os portos mediterrâneos e vendidos aos comerciantes de Gênova e Veneza. Então, vindo lá do Oriente, esses produtos chegavam até o Ocidente, principalmente nas principais cidades italianas, né? Que era Gênova e Veneza. Como essas cidades da Itália tinham o monopólio do comércio mediterrâneo, século XIV, transição da Idade Média para a Moderna, eles vendiam os produtos de luxo e as especiarias a preços exorbitantes, obtendo altos lucros. É o que nós chamamos aqui de atravessador, né? São os atravessadores. Esse lucro despertou o interesse da burguesia e de muitos governantes europeus, principalmente Portugal e Espanha. Então, os portugueses, habituados com o mar desde o século XII, né? Não podemos esquecer que Portugal é voltado para o mar, contando com uma burguesia interessada em se expandir, a burguesia aliada ao rei, os portugueses foram os primeiros a se lançar ao mar, em busca de uma nova rota marítima para as ilhas. Esse empreendimento foi também possível porque, ao lado do interesse político e econômico, né, houve o aperfeiçoamento de técnica que facilitava a navegação a longa distância. Que técnica foi essa que foram surgindo? Astrolábio, a bússola, carta de navegação bem mais elaborada e a caravela. O interesse pelo comércio dos produtos de luxo e pelas especiarias, a necessidade de quebrar o monopólio das cidades italianas no mar Mediterrâneo, a procura de um novo caminho marítimo para as Índias, a escassez de metais preciosos na Europa, a aliança entre o rei e a burguesia para buscar a centralização do poder, valorização do comércio e o progresso técnico e científico foram fatores que favoreceram a expansão marítima comercial da Europa. Então veja que importante é esse parágrafo. Ele está dizendo, quais foram, eu podia fazer essa pergunta aqui, os fatores que favoreceram a expansão marítima comercial. Aí você vai colocar, os fatores foram o interesse pelo comércio dos produtos de luxo pelas especiarias, Outro fator, a necessidade de quebrar o monopólio das cidades italianas no mar Mediterrâneo. 2. 3. A procura de um novo caminho marítimo para as Índias.
que era exatamente o monopólio das cidades italianas, a escassez de metais preciosos na Europa, mais um outro, a aliança entre o rei e a burguesia para buscar a centralização do poder, um outro, a valorização do comércio e, claro, o progresso técnico-científico. Esse movimento é também conhecido como as grandes navegações. Então veja o quão importante é esse texto. Um texto introdutório, né, que vai fazer com que tenhamos, a partir de agora, contato entre o contato entre o Ocidente e o Oriente, iniciando o que nós falamos sobre o comércio marítimo, né? Tem a ver com mercantilismo, busca de mercados, que tem a ver com pacto colonial, em busca de colônias. Tudo isso agora é uma nova etapa no mundo da geopolítica. Ocidente, Oriente. Dois mundos vão se encontrar. Ocidente europeu em busca de um comércio pujante, em busca de ouro, de prata, de especiarias. E o Oriente também querendo estreitar os laços, fazer um comércio com o Ocidente e assim as nações ficarem cada vez mais ricas e poderosas. Não podemos esquecer que, no primeiro momento, as tratativas foram, de certa forma, amigáveis, mas que, com o tempo, inúmeras guerras elas vão acontecer. E nesse bojo, nesse comércio com o Oriente, nessa busca de novas colônias, novas terras, novos mercados, é que vai ser inserido aqui também o Brasil, né? No momento em que os portugueses, nessa ida até o Oriente, irão chegar aqui no Brasil e vai ter um novo acontecimento. A América, ela também, um pouco antes de 1500, ela também vai ser visitada pelos europeus. Até então, não se tinha o conhecimento do chamado Novo Mundo. O que se tinha da geopolítica era Europa, África e Oriente. E na medida em que esses navegantes portugueses, espanhóis, principalmente os espanhóis, ao chegarem aqui na América, se descobre novos territórios e a geopolítica ela vai ter uma nova conotação. Mas tudo isso a gente, aos poucos, a gente vai adentrando e conhecendo melhor. Olha esse mapa aqui. Tá vendo aqui a Itália? Pois é. As cidades italianas é que tinha esse monopólio aqui, ó, para ir para o Oriente, o único caminho aqui pelo mar Mediterrâneo, ó. Né? Então, o que vai acontecer? Tá vendo aqui? Aqui é Portugal, parte de Lisboa, Portugal, ó, voltado para o Oceano Atlântico, ó, Portugal, e aqui a Espanha.
Vejam o tanto de navios que estavam descobrindo novas rotas, ó. Vendo? Olha como era, ficou lá no século XV e XVI o transatlântico, né? Isso a gente vai ver, ó. Ó. Então, o que eu quero que vocês entendam é isso. O que se tinha era a Europa, a África e a Ásia. Era o que se conhecia, ó. O que vai acontecer com as navegações marítimas? Novas rotas irão acontecer e vão chegar aqui na América, ó. Ó, o Brasil vai estar por aqui, a Espanha vai dominar tudo isso aqui. Então, o mapa é muito importante para você entender as navegações marítimas, tá? Tudo isso aqui a gente vai compreender. É o momento em que vai acontecer o chamado périplo africano, ó, a volta pela África, até chegar aqui às Índias, ok? Então é muito importante entenderem mapa, ok?